Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o cientista político Aldo Fornazieri, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP. Aldo é formado em Física pela Universidade Federal de Santa Maria, tem mestrado e doutorado em Ciência Política pela USP. Seja muito bem-vindo, professor. Um prazer contar com a sua presença aqui no É Notícia. Prazer é meu. Aliás, é a segunda vez. Eu fui olhar nos arquivos do É Notícia, a primeira vez que o senhor veio foi no final de 2014, logo depois das eleições. A gente nem precisa comentar que o cenário mudou completamente, né? Deu uma volta de 180 graus e estamos aqui de novo, 2017. Vamos conversar sobre isso, professor. Por mais que o presidente Temer queira dar esse ar de naturalidade, continuidade aos trabalhos no Congresso, o país assiste a estupefato a todos esses vídeos das revelações das delações da Odebrecht, né, que mostram as relações espúrias de corrupção entre o poder público e o privado. Antes de perguntar ao senhor para onde a gente vai daqui, que é o que todo mundo quer saber, eu queria entender primeiro, professor, como a gente chegou até aqui. O que deu errado na nossa cultura, no nosso comportamento, nas nossas instituições, na política, como é que a gente chegou a esse ponto? Bom, eu entendo que o que deu errado foi a forma de constituição do capitalismo brasileiro. Na verdade, é uma forma que aprisiona o Estado, é aquilo que a gente chama de capitalismo predatório, não é um capitalismo competitivo, como existem nos países mais avançados do mundo, né? Mas o capital aqui ele se apropriou do Estado e ele se constitui através do Estado pela corrupção. Quer dizer, eu acho assim que o exemplo da Odebrecht é um exemplo acabado do que vinha acontecendo ao longo do tempo no Brasil. A rigor, todos os partidos políticos estavam na mão de uma empresa, e não só de uma empresa, quer dizer, de várias empreiteiras. Se você for ver em outros ramos de produção, existe a mesma relação promíscua. Até agora a imprensa tem ventilado que o Palocci pode fazer uma delação premiada, revelando como o capital financeiro, os bancos, se relacionam com o Estado. Quer dizer, nós sabemos que o capital financeiro, o capital privado, de modo geral, por exemplo, o agronegócio. O agronegócio tem uma relação especial com o Estado num jogo de interesses. E o que está à venda? Praticamente tudo está à venda, desde uma lei, uma medida provisória e assim por diante. Então, o Estado no Brasil, ele é um Estado privatizado, um Estado aprisionado. Isso deu errado. Mas quem aprisiona? É até interessante, porque o senhor falou que o poder privado que se apoderou, se aproveitou do Estado, ou são os políticos que se apropriaram? Existe uma relação dupla. Veja o seguinte, quer dizer, você não consegue aprisionar o Estado se os agentes políticos não estiverem a serviço desse capital. O que nós vimos ali? PT, PSDB, PMDB, PP, vários outros partidos, com os seus líderes políticos, estavam a serviço da Odebrecht. Essa que é a verdade, numa troca de favores. Nós não temos capitalismo concorrencial. Então, eu diria que, em primeiro lugar, o que deu errado foi um modo de constituição do capitalismo brasileiro, que foi uma via estatal e corrupta de constituição do grande capital no país. E a outra coisa que deu errado foram os políticos dos partidos brasileiros. Por que deu errado? Porque eles não têm nenhuma noção de república, de res publica, aquilo que em latim a gente chama coisa do povo. Eles não têm nenhuma virtude republicana, quer dizer, é dever do político zelar pela moralidade pública e zelar pelos interesses públicos. Então, na verdade, o que se constituiu no meio político e nos partidos? Se constituíram quadrilhas a serviço de grupos privados e deram migalhas para o povo. Bolsa Família, ProUni, Minha Casa Minha Vida, são coisas que, de alguma forma ou de outra, ajudaram populações pobres, mas, no fundo, são migalhas. Mas aí o senhor se refere a esse processo desde a redemocratização, desde a segunda metade da década de 80 ou não? Ou isso é muito anterior? Na verdade, é um problema histórico. Se você for... Tem um livro que eu sempre recomendo, que é um livro magnífico, que é o livro do Raimundo Faoron, que é Os Donos do Poder. Exatamente. Ele mostra ali que sempre teve uma relação patrimonialista. Quer dizer, durante o período colonial, durante o período do Império, praticamente a cúpula política do país ela era dona do Estado. E através dos altos cargos que o Raimundo Faoron, numa tese, seguindo o sociólogo alemão Max Weber, ele chama de estamento, esse estamento, que eram os altos funcionários do Estado, eles se apropriavam da maior parte da riqueza. Com a República, esse processo de Estado patrimonial e desse estamento que se apropria
da riqueza do país, ele não foi desfeito. Você pode ver quantos setores do alto funcionalismo público é beneficiado por privilégios. Deputados são privilegiados, juízes são privilegiados, procuradores são privilegiados e assim por diante. Tem super salários e assim por diante. Então, o Estado é um modo de apropriação da maior parte da renda aqui no Brasil. Isso, por um lado, então você tem privilégios no setor público e concessões indevidas ao setor privado através da corrupção. Isso vai mudar? A Lava Jato tem alguma esperança de mudar essa Constituição do Estado brasileiro? Olha, eu acho que é um processo prolongado. Nós não podemos imaginar que, por um passe de mágica, a Lava Jato mude isso, até porque setores que hoje estão combatendo a corrupção, eles resistem por outro lado. Agora, professor, se a gente fizer uma breve retrospectiva, aconteceu muita coisa no Brasil desde 2013. A gente começa com as manifestações, em 2014, o começo da Lava Jato, as primeiras fases da Operação Lava Jato, em seguida as eleições, a presidente Dilma ganha, passa a crise política e econômica se acentua demasiadamente em 2015, a gente dá o pontapé inicial no pedido de impeachment no final de 2015, 2016 ela sai, o Temer entra, a classe média nesse processo em 2013, depois novamente em 2015, 2016, voltou às ruas para pedir a queda da presidente da República no final de 2013, uma insatisfação popular muito grande. Como é que a gente pode classificar esse processo? É uma reação social, reação a quê? Quem são os atores, os protagonistas desse movimento? Bom, os protagonistas verdadeiros são ocultos. Por que eu digo que são ocultos? Porque veja o seguinte, quer dizer, é espantoso que milhões de pessoas tenham se mobilizado nas ruas e tenham feito ascender ao poder talvez o governo mais corrupto da história do país, que é o governo Temer. Quer dizer, se você for ver ali as revelações da lista do país, você tem o próprio Temer denunciado como um grande articulador de propinas, 8 ministros denunciados ali como grandes articuladores de propinas e assim por diante. Quer dizer, o governo Dilma não tinha esse grau de denúncia como tem o governo Temer. Porque depois de todas essas revelações da Odebrecht, nada disso fez com que as pessoas se mobilizassem novamente e voltassem às ruas. Por mais que haja revelações suspeitas, graves, grandes de corrupção no governo Temer em todo o entorno, as ruas estão em silêncio. Sim, por quê? Porque, na verdade, houve uma enorme decepção. E eu converso com muitas pessoas que foram às ruas e elas sentem um sentimento de vergonha e de frustração. O sentimento hoje da população que se mobilizou é de vergonha e frustração. Quer dizer, como é que nós fomos para as ruas reivindicar uma limpeza ética do país e produzimos isso que está aí, um governo completamente denunciado. Quer dizer, então, esse paradoxo é que teria que ser explicado. Por isso que eu digo que, em grande medida, os sujeitos desse processo que vem desde o início de 2015, que resultou no impeachment, no afastamento da Dilma, na ascensão do Temer e agora na chamada lista do Fachin, é um sujeito oculto. Quer dizer, se você for ouvir o Sérgio Machado, que era o presidente da Transpetro, você vai entender um pouco que havia um propósito de chegar ao poder, em parte, para barrar a própria Lava Jato. E me parece que isso está cada vez mais claro, cada vez mais evidente. Então, a opinião pública, em grande medida, ela foi manipulada nos bastidores. E por isso que as ruas hoje estão praticamente em silêncio e desmobilizadas, porque houve aquilo que eu chamo um verdadeiro cavalo de pau na opinião pública. Mas o senhor acha que ainda faria sentido antecipar as eleições agora? Porque a gente está em 2017. Não, aí é outro Só para problema. convocar novas eleições, você tem o presidente da Câmara, ficaria 3 meses. Sim. Quer dizer, na verdade, você precisaria aprovar uma PEC que falasse em eleições diretas. Muita gente diz que isso é inconstitucional. Há um entendimento de grande parte dos juristas que isso seria inconstitucional. Né? Não, eu acho que agora não faz o menor sentido. Faz sentido. O sentido foi em 2015, 2016, quando as pessoas foram para as ruas. Quer dizer, naquele momento, a bandeira das diretas ela tinha que ser colocada. Quer dizer, o afastamento da Dilma e do Temer, né? Eu acho que aí existiam elementos que, se você, a rigor, fosse levar ao pé da letra, dava para afastar também o Temer, né? Então, se a sociedade tivesse uma consciência clara do que estava acontecendo, provavelmente ela teria exigido também o afastamento do Temer e a convocação de eleições diretas, porque naquele momento dava para convocar eleições diretas com o afastamento dos dois. Se o governo não vai cair,
ou pelo menos não existe essa chance por meio das eleições diretas. A gente também tem um processo no Tribunal Superior Eleitoral, mas esse também parece que vai se estender por mais um bom tempo. Eu acho que não vai acontecer nada. Não existe, pelo menos por enquanto, uma chance concreta do governo cair. O que muda com as revelações das delações do Odebrecht, os vídeos? Bom, por que eu digo que a crise mudou de patamar? Em primeiro lugar, porque parece que houve um certo alinhamento no interior do Supremo Tribunal Federal. O que significa esse alinhamento? Você formou uma maioria disposta de ir até o fim com a Lava Jato, enquanto que o Gilmar Mendes aí ele se apresentava como arauto de uma certa concertação nacional, de uma saída política para a crise que implicasse uma negociação, provavelmente envolvendo o governo, o PSDB e talvez o PT. Essa perspectiva, no meu ponto de vista, ela foi desfeita. E quando assume o Fachin e ele apresenta uma celeridade à conclusão dos processos encaminhados pela Procuradoria-Geral da República, do meu ponto de vista, houve um realinhamento de forças, formando-se uma maioria no sentido de dizer, olha, vamos até o fim. E, aparentemente, veja o seguinte, quer dizer, nós sabemos, por exemplo, no caso do Mensalão, quanto tempo demorou para o Mensalão ser julgado. Do meu ponto de vista, esse processo da Lava Jato ele vai andar mais rápido, porque... Apesar de ser muito maior, o senhor acha que Apesar de ser muito maior. Por que ele vai andar mais rápido? Porque o Supremo ele vai formar uma força-tarefa interna, inclusive isso já foi anunciado. Sim. Ele vai desmembrar os processos e vai formar uma força-tarefa interna. Porque o Supremo ficaria completamente desmoralizado e as instituições da República, enquanto tal, ficariam completamente desmoralizadas se o Supremo não der uma resposta célere a essa questão toda. Até porque existe uma pressão muito grande da opinião pública e há uma clara diferença entre o ritmo de trabalho, obviamente, da Lava Jato na primeira instância, em Curitiba, até porque eles têm uma força de trabalho lá e só tem que se julgar isso, e o Supremo é, por essência, um tribunal constitucional, não um tribunal penal, né? E se tornou um tribunal penal desde o Mensalão. São diferentes, mas então, se ele constituir uma força-tarefa, convocando juízes auxiliares e juízes que tenham a capacidade de instruir os processos, eu tendo a acreditar que o julgamento vai ser bem mais rápido. E aconteceram várias sinalizações nesse sentido. Eu acho que o papel do ministro Fachin aí ele vai ser bastante crucial. A própria presidente do Supremo ela tem sinalizado que quer uma rapidez e uma eficácia bem maiores em relação a esse processo da lista da Lava Jato. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a Lava Jato em Curitiba, porque ela tem gênese justamente nesse contexto, né, das manifestações de 2013, depois de 2014, a acentuação da crise política e econômica. Ela tem um forte respaldo, ganha um forte respaldo da opinião pública, né, um apoio social muito grande. Tem gente que já fala em partido Lava Jato, quer dizer, ela ganha uma politização muito grande. Como é que o senhor enxerga os atores, essa força-tarefa por trás da Lava Jato e como esse movimento foi crescendo e essa politização ou não da operação? Bom, eu entendo que a Lava Jato, ela cumpre, em primeiro lugar, ela cumpre um papel histórico, sem dúvida nenhuma. Qual que foi o papel histórico? É de tentar colocar um basta a um sistema que está aí há vários anos, que é o sistema da apropriação e da privatização do Estado por parte dos setores privados da economia e também no sentido de colocar o fim à impunidade. Quer dizer, quando você tem um governador do Rio de Janeiro, que no caso foi preso não por Curitiba, mas pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. Quando você tem um Marcelo Odebrecht preso, que é um grande empresário, um dos maiores empresários do Brasil. Quando você tem figuras como o Eduardo Cunha preso, então você chega à conclusão, olha, parece que tem um ponto final nessa festa inescrupulosa que estava acontecendo no país. Então, esse papel histórico ninguém vai tirar da Lava Jato. Mas, por outro lado, me parece assim que a Lava Jato, ela também fez todo um jogo político. Se nós fizéssemos uma retrospectiva dos atos do Sérgio Moro no contexto do impeachment, nós veremos que ele sempre jogou politicamente. Me parece que jogar politicamente
no sentido de favorecer o impeachment, é uma coisa indevida da justiça. Principalmente na revelação daqueles áudios, né? Da conversa do Lula e da Dilma. Mas todo ato significativo que a Dilma fazia no governo, ele tinha uma contraposição, tinha uma contrapartida, uma contraposição até, eu acho que na última vez que eu estive aqui a gente falou um pouco sobre isso. Então ele cumpriu também um papel político. Então, qual que vai ser o juízo histórico, do meu ponto de vista, da Lava Jato? É um juízo ambíguo. Ela cumpriu um papel extraordinário, um papel positivo no sentido de dar um basta impunidade, um basta a impunidade principalmente dos grandes políticos e dos grandes corruptos, mas ela também se prestou a um papel político. Quer dizer, nós sabemos que, por exemplo, muitos delatores queriam delatar o Aécio Neves e o Sérgio Moro simplesmente não queria ouvir. Os procuradores da Lava Jato em Curitiba... Mas também não era a função dele, ele não tinha essa prerrogativa, né? Porque o Aécio Neves sempre foi privilegiado. Se estava no contexto da corrupção da Petrobras e assim por diante das grandes empreiteiras, eu acho que eles deveriam ouvir. Por que o Supremo ouviu? Por que a Procuradoria-Geral da República de Brasília ouviu e a Lava Jato de Brasília não ouviu? Então, me parece que a lista do Fachin, agora, ela põe as coisas corretamente na mesa. O que significa colocar as coisas corretamente na mesa? Significa não proteger o Aécio Neves e não proteger o PSDB. Quer dizer, todos têm que ser tratados de forma igual perante a lei. Todos estão no mesmo barco, né? Todos estarem no mesmo barco. Professor, eu vou pedir licença um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida para falar do amanhã, né? O que vai ser a partir de agora e também, claro, 2018. Antes eu queria perguntar ao senhor, professor, como é que vai se dar essa reconstrução da classe política, desse elo de confiança que foi perdido entre a sociedade e os políticos, se é que isso será possível e quanto tempo vai demorar? Né? É um jogo de sobrevivência e de salvação. Um jogo de sobrevivência no sentido de que os políticos que estão ali querem sobreviver à hecatombe e salvação para evitar que alguns sejam presos, condenados e presos e assim por diante. Então, sobreviver nesse contexto significa manter os cargos, né? O foro privilegiado. Então, o que está sendo pensado? Aparentemente, a reforma política ela vai aprovar a lista fechada, que era uma proposta do PT lá atrás, e que o PSDB e o PMDB sempre foram contra e agora, estranhamente, são a favor. Por que é uma tábua de salvação? Porque aí os políticos que estão denunciados na Lava Jato figurariam no topo da lista para garantir a sua reeleição e para garantir o foro privilegiado, na esperança de que o foro privilegiado vai postergar o julgamento lá para 2021, 2022, e assim por diante, e quiçá nem serem julgados. Mas isso é uma faca de dois gumes, né, professor? Porque, por outro lado, se o partido coloca todos os investigados ou denunciados que estão na Lava Jato ali no topo da lista, esse partido provavelmente será bombardeado pelas outras legendas e terá menos votos. Mas se todos os partidos principais fizerem a mesma coisa, então dilui um pouco a farsa. Esse que é o pouco. Quem sabe os menores crescem, né? Rede, PSOL, aqueles que não tiveram os investigados. Porque eles também não têm estrutura, não têm tempo de televisão e assim por diante. Então, essa vai ser uma jogada. Se ela vai dar certo ou não, é uma coisa a ser vista. A outra jogada, que é uma jogada para salvação, é a aprovação de uma anistia ao Caixa 2. Eu acho que ela vai ser aprovada. Mas também... será que tem clima para isso? Porque a opinião pública está tão vigilante, a imprensa também... Veja o seguinte, Amanda, nós temos que considerar que quando está em jogo a sobrevivência e a salvação, tudo é possível. Porque, em grande medida, quer dizer, aconteceu aquilo que eu uso nos meus artigos, um termo que eu chamo de desfaçatez. Uhum. Quer dizer, a cara de pau. A cara de pau. Não tem em mais, bom português. Não se trata mais de hipocrisia, de esconder uma face corrupta. Uhum. Não se é o trata tudo ou nada, né, professor? É um tudo ou nada, e nesse sentido, quer dizer, se assume a desfaçatez com tranquilidade. Tanto é que no governo Temer, para você ser ministro, em grande medida você tem que ter no currículo lá que você é corrupto, que você é bandido, alguma coisa assim. Você é um cara de pau. Um cara de pau e assim por diante. Então, essas duas medidas, do meu ponto de vista, elas vão ser aprovadas. Mas por que elas são inócuas? No caso da anistia ao Caixa 2. Porque o judiciário não vai embarcar na anistia do Caixa 2, porque ele vai condenar os políticos por
por corrupção ativa, corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Até porque a maioria deles é investigado por isso. Por isso, e não por Caixa 2. Quer dizer, o judiciário não vai investigar os políticos por Caixa 2. Mas eu acho que os políticos já se deram conta de que não vai ser suficiente, né? Anistia o Caixa 2. Caixa 2 não é crime. Historicamente, nem existe uma punição de ir para a prisão, efetivamente, né? Isso é revertido em... Exatamente, mas então, retornando à tua pergunta, então acho que há esse jogo de salvação e de sobrevivência, mas eu entendo que os políticos que estão ali, a maioria deles estão num ocaso. Estão num ocaso, seja pela idade, se você for olhar, quer dizer, Serra, Lula, Alckmin, o Alckmin nem tanto, mas Aloysio Nunes... O Aécio Neves também é relativamente jovem, mas seja por idade ou seja por denúncias e inviabilização para cargos importantes da República, eles estão num ocaso. E, nesse sentido, quer dizer, o sistema político ele vai se renovar com a ascensão de políticos jovens. Esses políticos jovens serão bons ou maus para o país? É uma grande incógnita. E nesse sentido, me parece assim que tem algum político aí, por exemplo, o prefeito de São Paulo, João Dória, que ele tem uma avenida pela frente. Quer dizer, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, mas aparentemente ele desponta com um grande potencial de se projetar na política nacional. Um outro político que é adequado a esse cenário, e do meu ponto de vista esse cenário ele favorece mais políticos de direita do que políticos de esquerda, progressistas. Por quê? E assim por diante, porque veja o seguinte, quer dizer, ele é um fenômeno mais ou menos mundial. Aliás, nós vamos lançar um livro que se chama A Crise da Esquerda agora em junho. Isso é interessante. De alguma forma todos são pegos por esse... Existe uma crise mundial da esquerda. E se você for ver nos Estados Unidos, mesmo na França, que vai ter eleição agora né, nesse fim de semana, né? A opção é entre a direita e a extrema-direita. E aqui no Brasil vai se constituir um fenômeno mais ou menos assemelhado. Se bem que na França tem o Jean-Luc Mélenchon, que vem crescendo bastante, está ali embolado. Mas eu acho que ele não vai chegar ao segundo turno. A gente está gravando essa entrevista na sexta-feira, só para ficar claro, as eleições na França são no domingo já, então quando a entrevista for ao ar, a gente talvez já saiba quem vai para o segundo turno. Então, não há dúvida que existe uma crise mundial da esquerda. Se você for olhar a esquerda na América Latina, ela está em crise. No próprio Equador, a diferença foi muito pequena. Na Venezuela, né? Na Venezuela, estamos na beira de uma guerra civil. Então, e aqui no Brasil também, essa tendência da ascensão da direita, para mim, ela é clara e nítida. E veja o seguinte, um outro candidato que tem que se prestar muita atenção é o Bolsonaro. Que já aparece nas pesquisas, daqui a pouco a gente vai citar alguns, em segundo lugar, em algumas pesquisas, exatamente. Uma mais recente agora. Quanto mais o governo Temer for se degradando, melhor para o Bolsonaro, porque ele vai vir com a palavra, de certa forma, a palavra de ordem, lei, ordem e bala. Professor, eu quero tratar desses dois assuntos, só vou pedir para a gente interromper, fazer uma pausa rapidamente, congela esse pensamento de 2018, só para a gente terminar essa perspectiva para o governo Temer, que o senhor falou em degradação do governo Temer. Vamos terminar esse capítulo antes. É isso que o senhor acha que vai acontecer daqui até 2018? Porque o governo Temer, que se vende como um governo reformista, ainda quer aprovar reformas importantes, né? A da Previdência é uma PEC, precisa de 308 votos. Vai haver uma paralisia no Congresso? O governo Temer vai conseguir aprovar essas reformas? Ou o senhor acha que o trabalho se tornou muito mais difícil? Eu vejo o seguinte, eu acho que é uma dificuldade maior de aprovar a reforma da Previdência. Se ele não fizer concessões mais significativas, e ele já começou a fazer concessões, várias, né? A reforma da Previdência não vai ser aprovada. E, nesse sentido, a joia da coroa do governo Temer para entregar para o mercado financeiro, do meu ponto de vista, é a reforma da Previdência. Ele vai ter que entregar agora qualquer reforma, né? Vai começar a entregar os anéis. Algum tipo de reforma. A reforma trabalhista, eu acho que ela tem mais facilidade de passar, mas a reforma mais apoio, trabalhista, ela vai ter várias interdições, vai ainda correr muita água por baixo dessa ponte da reforma trabalhista, tem todo um posicionamento, inclusive da Justiça do Trabalho. Então, eu acho que é uma coisa que ela vai demorar alguns anos para se consolidar, uma reforma trabalhista. Agora, a reforma da Previdência, do meu ponto de vista, ela vai enfrentar várias dificuldades. E o que vai acontecer com o governo Temer? A economia não está reagindo a contento e ele vai se arrastando
com essa popularidade baixa até 2018. Mas já começa a dar sinais de reação, né? A gente viu o BCBR, a inflação já seduziu bastante, o Banco Central diminuindo os juros. Isso é tem um efeito retardado para alavancar a popularidade do Temer. Então, o governo Temer vai acontecer o seguinte, vai acontecer que ele é uma figura que não vai constituir uma alternativa de poder. E quanto mais se aproxima de 2018, mais vai haver, digamos assim, uma dispersão das forças em torno dele. As forças vão começar a se agrupar em torno de quem é a alternativa de poder. Se o Lula puder ser candidato, parte das forças vão ser... O Renan já pulou para o barco, está pulando para o barco do Lula, né? Esperto. Se o Dória, o Alckmin se constituírem como alternativa de poder, parte das forças vão se articular nesse polo de poder. Então, e o governo Temer vai sendo esvaziado paulatinamente. É interessante isso. Então, um governo reformista, essa ideia de governo reformista, a seu ver, morreu. Morreu porque, na verdade, para a população é contra a reforma, aquilo que está sendo feito. Quer dizer, a população, ela condena de forma absoluta, as pesquisas mostram isso. Mas todos esses líderes que o senhor citou de direita, que estão em ascensão, tanto Jair Bolsonaro quanto o Dória, quer dizer, o Jair Bolsonaro é uma figura interessante, porque ele é contra todas as reformas, apesar de ser muito conservador nos costumes, né? É contra a reforma da Previdência, é contra a reforma trabalhista, é difícil entender a cabeça dele. Mas o João Dória, por exemplo, é claramente um candidato liberal. Mas eu não acredito que o João Dória seja um liberal. Eu tenho escrito, no Brasil não existem liberais. Em primeiro lugar, no Brasil não existem liberais. No sentido econômico, né? Até porque você tem uma tradição de um Estado, que é um Estado paternalista, um Estado patriarcal. Aqueles que se chamam liberais sempre se apropriaram do Estado e o usaram a seu serviço. Então, liberalismo, no sentido clássico, ele não existe no Brasil. Talvez falte, né? Porque é interessante você ver todos claramente representados, né? Todos o espectro político. Então, vamos voltar lá para 2018. O senhor acha que o governo Temer, então, se arrasta, fica no poder, mas se arrasta até o final? Exatamente. Até 2018, que lentamente vai haver a dispersão. Vamos falar dos candidatos, então. O senhor começou a falar no João Dória. Tem uma pesquisa aqui do Data Poder 360, do jornalista Fernando Rodrigues. Foi a primeira vez que eles fizeram uma pesquisa nacional depois das delações Odebrecht e mostraram Lula em primeiro lugar em todos os cenários do primeiro turno, né, com 24% ou 25% dos votos. Aí mostra, sim, o Bolsonaro em segundo. Ele pode chegar até a 19% dos votos. O João Dória é o tucano mais bem colocado, aparece com 13% dos votos, mais de metade do eleitorado, quase metade do eleitorado não conhece João Dória e ele tem a menor rejeição, ou seja, talvez ele tenha uma via aí, uma avenida mais larga para crescer. Né? E a Marina fica ali em terceiro, segundo ou terceiro lugar, dependendo da pesquisa. Que leitura o senhor faz desses números, então? Quem são os mais competitivos? Porque o Lula ainda parece muito bem colocado, eu entendo, né, que nesse cenário são o Lula e o Dória. Por que o Dória? Porque, do meu ponto de vista, a conjuntura vai impor a candidatura Dória ao PSDB. Porque o Alckmin, não se sabe bem qual que vai ser o efeito da Lava Jato sobre ele, mas o Alckmin ele não vai se apresentar como um candidato suficientemente forte para enfrentar o Lula. Embora pesem acusações menos graves contra o Alckmin, apenas de mas Caixa 2. Eu acho que não é o problema da Lava mas Jato. De Caixa 2 é menos grave que corrupção. Mas para mim, mesmo que o Alckmin não tivesse nenhuma acusação, o problema não é a acusação, o problema é o perfil, a figura do Alckmin para enfrentar o Lula. Do meu ponto de vista, ele não apresenta um potencial suficiente para enfrentar o Lula. Nesse sentido, eu entendo que o PSDB não vai para essa eleição sabendo mais ou menos de antemão que tem grande chance de perder. Ele vai para ganhar. Então, ele vai para ganhar. E para ir para ganhar, ele tem que colocar o Dória. Por que colocar o Dória? Não, porque na verdade, em eleições, nós temos mais ou menos duas conjunturas. Conjunturas de mudança e conjunturas de conservação. E a conjuntura de 2018 vai ser uma conjuntura de mudança. E quando a conjuntura é de mudança, quando a população quer mudar, a figura de um candidato novo, ela é altamente favorável, como foi o caso aqui em São Paulo em 2016 para a eleição municipal. E como é o caso no resto do mundo, né? Com Trump nos Estados Unidos, na França. Quer dizer, então, a conjuntura é de mudança. Nesse sentido, o Dória, ele tem um perfil adequado para se projetar muito bem nessa eleição. Além do mais, eu entendo que eu não concordo com as postulações políticas do Dória de forma nenhuma, mas o Dória, sem dúvida nenhuma, é um quadro muito preparado, é um dos quadros políticos
mais bem preparados que têm surgido no país nos últimos tempos. Desde quando? Eu acho que desde Lula, por aí, eu entendo que ele é um dos melhores quadros políticos que tem aparecido nesse país. Então, na sua opinião, o Dória é o único que teria capacidade para ganhar do Lula? Eu acho que ele tem potencial de ganhar do Lula, por toda essa circunstância conjuntural. No entanto, eu acho assim que seria uma eleição extremamente singular se nós tivéssemos um segundo turno entre Lula e Dória. Seria, como você falou antes no intervalo, um caso espetacular de estudo tanto para jornalistas quanto para cientistas políticos, porque se constituiria, digamos assim, uma singularidade histórica com duas figuras tão antípodas, tão diferentes, disputando um segundo turno. E que buscam esse antagonismo, né? O João Dória busca esse antagonismo o tempo todo, desde a eleição de 2016, ele insiste nisso. O Dória, ele tem sistematicamente atacado o Lula, inclusive... E não faz isso por acaso, né? Faz isso muito inteligentemente. Eu tenho me dedicado a estudar a figura política do Dória, tenho me dedicado a estudar o guru do Dória. Veja o seguinte, quer dizer, em política, em ciência política, nós falamos que existe uma teoria da ação política e uma teoria do poder. Qual que é o problema dos políticos brasileiros? Os políticos brasileiros normalmente não lidam sistematicamente de forma racional com esses elementos. E eles fazem política mais por ação espontânea. Que é o Lula, muito instintivo, né? O Lula é um animal político instintivo. Mas os outros políticos, eles não são animais políticos instintivos como o Lula, e mesmo assim eles não tendem a seguir as regras da ação política e da busca do poder. O Dória, ele se preparou para isso. Ele tem um guru norte-americano que é chamado de Maquiavel moderno, eu tenho estudado essa figura, e nesse sentido o Dória segue o seu guru quase que ao pé da letra. Então, o que eu digo em relação ao Dória? O Dória tem um objetivo, ele tem método e tem estratégia, coisa que a maioria dos políticos brasileiros não tem. E ele sabe fazer o jogo, porque esse jogo que ele faz, em parte é um jogo de marketing, mas em parte não é apenas um jogo de marketing. Então, eu tenho dito assim para as pessoas de esquerda que dialogam comigo, não subestimem o Dória, porque o Dória é um político muito preparado e ele pode se tornar muito protagonista nas eleições de 2018. Seja porque, em parte, aquilo que o Maquiavel chama de fortuna, a sorte, o favorece, ou seja também porque ele tem... Ele tem a virtude? Ele tem algum tipo de virtude, não sei se para o bem ou para o mal, mas que ele sabe fazer o jogo político, do meu ponto de vista, ele sabe. E é muito interessante esse fenômeno do lulismo, também a gente não sabe, na verdade, se o Lula, se esse cenário se realizaria, porque, por outro lado, a gente não sabe se o Lula terá sido condenado em segunda instância até lá, o que o impossibilitaria de ser candidato pela lei da ficha limpa. Pode até eventualmente estar preso se for condenado em segunda instância, segundo esse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora, outra coisa interessante é como o lulismo sobrevive e, apesar de todas as acusações, as denúncias, o fato dele ser réu em 5 processos, o que torna o Lula essa figura política ainda tão forte, tão presente. Tem uma pesquisa do Ibope aqui que indica que o potencial de voto do Lula é de 47%. Entre as pessoas que poderiam votar nele ou votariam nele com certeza, os tucanos figuram ali em 20 e poucos %. Né? O Dória nessa lista, até porque é bastante desconhecido ainda. Que fenômeno é esse? Bom, aí, uma resistência imensa. Veja o seguinte, Amanda, o Lula, sejamos a favor ou contra ele, o fato é que ele é o único líder popular que se projetou no Brasil com grande popularidade e enraizamento popular depois do Getúlio Vargas. Depois do Getúlio. Nenhum outro líder na história política moderna do país teve tanta, digamos assim, identificação popular e enraizamento popular como o Lula teve. Então, de alguma forma ou de outra, ele se tornou um paradigma, um preconceito do eleitor popular. E a ação dele no governo, quer dizer que fez uma política orientada para o resgate da pobreza, para a elevação da renda, para a diminuição da desigualdade, fez com que ele, de certa forma, se tornasse uma figura um pouco mítica. E nós sabemos que essas figuras, elas têm, mesmo depois de mortas, por exemplo, se você for ver um discurso de um político norte-americano, não o Trump, que não tem nenhuma tradição política, mas se você for ver um discurso do Obama ou de qualquer outro presidente, ele vai se referir ao Lincoln, aos pais fundadores, como Thomas Jefferson, o George Washington e assim por diante. Por que eles falam dessas figuras? Porque elas são forças vivas, são forças que... é a força do mito, é a força do paradigma. E o Lula tem um pouco isso. Claro que
ele sofre de uma desgastes. forma ambivalente, né? Interessante porque é um líder ambíguo, como Getúlio também era ambíguo. Né? Tem as pessoas que amam Lula e as pessoas que odeiam, quer dizer, ele desperta o ódio e a paixão e tem essa coisa de ser o líder com um propósito, né? De ter de alguma forma tentado distribuir renda, lançou mão de uma série de programas sociais e, por outro lado, a economia cresceu muito na época dele, né? Seja qual tenha sido o motivo, a gente não vai entrar nessa... Mas, e por outro lado, também tem todas essas acusações de corrupção, exatamente. Né? Esse desvio aí nesse caminho. Então, veja o seguinte, de alguma forma ou de outra, eu penso que o Lula vai sobreviver a isso na história, com essa dimensão de paradigma e de preconceito. Como Getúlio sobreviveu. Como Getúlio sobreviveu, os dois com certas ambiguidades. O que falta para o Brasil? Falta para o Brasil o surgimento de um líder que ele tenha o consenso, que ele seja a expressão da unidade nacional, como vários outros países tiveram. Então, se surgir em determinado momento um líder com essa capacidade e um líder que tenha, de fato, aquilo que a gente chama a virtude, a virtude do Maquiavel, e ele faça as transformações no sentido de constituir um país civilizado e um país mais justo e mais igual, ele vai se tornar um paradigma aí, de fato, de unidade nacional. E os partidos do futuro, os políticos do futuro, iriam se referenciar sempre nesse líder, como outros políticos fazem nos Estados Unidos. O político pode ser republicano ou democrata, ele vai se referir ao Lincoln, como um paradigma de líder político e presidente norte-americano. A gente tem alguns aqui, um Ulisses Guimarães, mas que não chegou à presidência, né? Não chegou porque ele não tem a expressão nacional. Quer dizer, a figura ela tem que se tornar nacional e popular, senão ele não se torna esse paradigma da história. E, nesse sentido, nós temos uma grande carência histórica de um herói político desse tipo. A constituição política do país, do ponto de vista da sua seriedade, da sua ética, da sua moralidade, ela precisa de figuras desse tipo. E aqui no Brasil nós temos que ter um certo cuidado com a crítica política, porque muitas vezes a nossa crítica política é meramente destrutiva. Evidentemente que temos que ter uma postura inquebrantável em relação à moralidade pública, mas também temos que ter uma postura, digamos assim, de cautela em relação à destruição das figuras políticas, porque até mesmo, como disse o Setúbal, que está saindo da direção do Banco Itaú, ele disse, olha, não é um gerente que vai salvar esse país. É um líder. É um líder político. E tem uma diferença. Então, há percepção até mesmo por parte de grandes empresários. Quer dizer, nós temos a carência de líderes políticos autênticos. E, nesse sentido, me parece que o Dória ele corre um certo risco. Ele tem que deixar de lado a ambiguidade do gerente para se tornar um líder político autêntico e verdadeiro. Quer dizer, ele vai dar esse passo ou não? Para mim é uma incógnita. E para dar esse passo, ele teria que abandonar o discurso do gerente. Professor, muito bom. Vamos lá para o nosso pinga-fogo depois dessa aula de ciência política, né? É sempre maravilhosa. Bom, vamos começar com o nome internacional, Donald Trump. Eu tenho uma certa ojeriza ao Donald Trump. Eu acho que ele representa a encarnação do mal nesse momento da história mundial. Sérgio Moro. Sérgio Moro é um juiz ambíguo, ele cumpriu um papel histórico, mas também ele teve uma postura exageradamente política. Ciro Gomes. Ciro Gomes é um político de grande coragem, no entanto, ele precisa de ter um autocontrole. Marina. Ela tem inúmeras qualidades, mas eu acho que ela fica muito fechada no seu mundo em si mesma e ela se abre pouco para o povo brasileiro. Bolsonaro. Não concordo com ele. No entanto, ele vem arrancando seu espaço nesse momento conjuntural do Brasil, que é um momento difícil. Vamos para o próximo, Alckmin. Sempre soube dialogar com o povo paulista, digamos assim. E, nesse sentido, ele tem determinadas virtudes, porque se ele não tivesse virtudes, ele não teria se mantido há tanto tempo no poder como ele se manteve aqui em São Paulo. E eu acho que a esquerda sempre fez uma leitura errada da figura política do Alckmin. Aécio. Eu acho que ele tem a face da hipocrisia, porque ele se apresentou sempre como um grande moralista, e, no entanto, a lista do Fachin demonstra que ele é um dos políticos mais corruptos do Brasil. Temer. É um político medíocre, e, do meu ponto de vista, é um presidente ilegítimo e sempre chefiou o PMDB praticando a corrupção sistemática. Dilma. É uma figura que nunca deveria ter sido presidente da República, porque ela não tinha
as capacidades e as qualidades necessárias para ser presidente, embora, do ponto de vista pessoal, eu acho que ela seja uma pessoa honesta. Lula? É o maior líder político do país, que surgiu depois do Getúlio Vargas. No entanto, eu acho que ele se deixou arrastar por coisas pequenas, mas ele ainda tem alguma chance de se resgatar como um líder muito significativo para a história política do país. Professor, muito obrigada, foi uma ótima entrevista, fico muito feliz que o senhor tenha voltado, já está convidado para voltar sempre que quiser ou puder. Eu que agradeço. Obrigada a você também pela sua audiência até essa hora, tenha uma ótima noite, uma excelente semana. Você já sabe, a gente se encontra aqui na segunda-feira que vem. Até lá, tchau, tchau.